Fala pessoal, Dr. Túlio Sperbi, cardiologista. Vídeo de hoje, eu fiz questão de gravar no primeiro dia útil aqui de 2021, porque é uma mensagem muito importante sobre saúde e onde eu vou contar duas histórias de dois pacientes muito especiais para vocês, que eu quero que vocês enxerguem a mensagem final desse vídeo aqui, né? O meu intuito, como todos vocês bem sabem, é tentar ajudar vocês da melhor maneira possível para gerenciar a saúde de vocês. E eu sei que muitos de vocês precisam desse empurrão aí no início do ano e espero que seja um ano que realmente vocês consigam ter uma maior percepção da necessidade do autocuidado e de cuidar da sua própria saúde. Então, a primeira história que eu vou contar para vocês é uma história de um paciente que infartou, e é uma história que sempre me comovo e fico muito emotivo quando eu conto ela, mas eu vou tentar não ficar dessa vez. É um paciente de 45 anos, pai de família, 2 filhos para criar, a esposa grávida do terceiro filho, e isso foi em 2015, 2014 mais ou menos. Ele sofreu um infarto agudo do miocárdio, né? Teve um infarto, teve uma dor muito forte no peito, foi para uma UPA, né? Uma unidade básica de saúde, foi atendido por um profissional que não levou muito a sério as queixas desse paciente, né? Que ele estava se sentindo mal, com dor no peito, uma sudorese, enfim, talvez por inexperiência também do médico, o paciente recebeu analgésico e foi encaminhado para casa. Em casa, essa dor piorou cada vez mais, piorou, até que ele acionou o SAMU levou ele para um hospital, e aí viram que ele estava realmente sofrendo um infarto, e era um infarto com supra do segmento ST. Fechou uma artéria do coração dele, e essa artéria ficou fechada durante muito tempo. Quando ele chegou no hospital já estava com mais de 13 horas de evolução, mais ou menos. Mesmo assim, foi feito a angioplastia primária, foi aberta essa artéria, que era a descendente anterior, a principal artéria do coração. E resultado dessa história toda, né? Por que eu conto essa história e por que eu fico triste? Porque o coração desse paciente nunca mais foi e nunca mais será o mesmo, né? Pra você ter uma ideia, ele teve alta do hospital, mesmo já passando por um processo inicial de reabilitação cardiopulmonar, com uma fração de ejeção de 23%. Pra vocês terem uma ideia do que significa isso, tá? 23% é mais ou menos, tá? 40% do coração que ficou funcionante. Os outros 60% do coração desse pai de família trabalhador, ele perdeu por conta do infarto. E ele é um trabalhador braçal e arrimo de família. E ele nunca mais conseguiu trabalhar e exercer a profissão dele por conta disso. Segunda história é uma história de um paciente que aconteceu em 2019, meados de 2019. Um paciente que me procurou via ligação telefônica. É uma pessoa muito importante, eu não posso falar o nome de quem é, uma pessoa muito importante no Brasil, um dos caras mais ricos do Brasil, pronto. Em torno de 65 anos de idade, estava internado num grande hospital de São Paulo, onde ele foi feito um diagnóstico de síndrome coronariana aguda, e ele já me conhecia, por indicação de algum outro colega médico, pediu a minha opinião e queria que eu fosse o médico assistente dele durante essa internação dele. Moral da história, né, independente do valor pago, ele valorizou muito o meu trabalho, eu soube cobrar o meu trabalho, eu faço isso muito bem feito, eu acho justo, é o meu trabalho, não tenho a menor vergonha de falar isso, aliás, é uma coisa que eu tento pregar para os meus alunos, a gente tem que se valorizar o nosso trabalho. Fui para São Paulo e fiquei 6 dias com ele, como médico particular dele, né, durante essa internação dele. E ele... Aconteceu uma série de eventos com ele dentro do hospital, né? E no final ele ficou com uma sequela cardíaca também, não tão grave quanto do exemplo anterior, mas também com uma sequela cardíaca. E ele virou para mim, né? E por isso que eu gosto de contar essa história. E eu falei com ele que eu nunca falaria o nome dele, eu nunca vou falar. Ele virou para mim e falou assim: ô Túlio, uma coisa que eu aprendi nessa internação e que eu daria tudo, todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho para ter a minha saúde de volta. E essa frase que ele falou para mim é uma frase que me impactou demais, mas demais. Vocês não têm ideia do que esse cara tem para ele abrir mão de tudo que ele tem para ter a saúde dele de volta.
E eu, infelizmente, tive que falar a verdade para ele. Eu falei, cara, a tua saúde nunca mais vai voltar, né? Independente do preço ou do quanto você possa pagar por ela. Você deveria ter cuidado dela antes. E aí eu conto essas duas histórias para vocês, por quê? Na primeira história, né, o paciente, ele era tabagista, tá? Era o fator de risco que ele tinha era o tabaco. E por conta disso, né, de uma estupidez, porque fumar, infelizmente, é uma doença, uma estupidez, ele perdeu mais da metade do coração e nunca mais vai conseguir trabalhar, nunca mais vai conseguir recuperar isso. E o segundo paciente, né, o paciente que infelizmente é uma boa parte dos meus pacientes são grandes empresários, um paciente que não valorizou a saúde dele ao longo da trajetória dele como um grande empresário. E sempre com um altíssimo nível de estresse, uma sobrecarga de trabalho, privação de sono, má alimentação, sedentarismo. Ele também pagou esse preço de não ter a saúde nunca mais de volta. Então, eu queria contar essas duas histórias para vocês valorizarem a saúde que vocês têm, para vocês enxergarem que o que vocês fazem hoje vai ser um reflexo lá na frente, para vocês enxergarem a necessidade de começar esse 2021 valorizando o teu maior bem. O teu maior bem é a sua saúde. Não deixa essa saúde sua ir embora, porque para recuperar ela não tem dinheiro que compre essa saúde de volta. Não fique colocando a sua saúde, né, em segundo plano. A sua saúde tem que ser uma prioridade na sua vida. Eu já aprendi isso, eu consegui aprender isso há tempo. Então hoje eu priorizo a minha saúde acima de qualquer coisa. Isso é um sinal de autocuidado, de autoamor, e que eu queria que todos vocês tivessem nesse ano de 2021 com a saúde de vocês. E que vocês propaguem esse recado aqui, né, essa mensagem aqui, para o máximo de pessoas possível. Porque quanto mais pessoas enxergarem essa necessidade desse autocuidado, de preservar a sua saúde, menor vai ser a nossa taxa de mortalidade de eventos cardiovasculares. Então, se você ama as pessoas que estão ao seu redor, manda esse vídeo para essas pessoas, para elas enxergarem a necessidade de cuidar da saúde. Não tem um remédio, gente, que vai fazer isso por você, não tem um suplemento que vai fazer isso por você, não tem uma pílula mágica. É você enxergar a real necessidade de fazer e fazer o que tem que ser feito, que vai fazer diferença na sua saúde. Beleza? Eu desejo a todos vocês um excelente ano de 2021, com muita saúde e muito cuidado. Não brinque com seu coração, hein? Eu tô de olho.